Olá! Aqui em Mateus 10:34 tem um texto que chama muito a atenção. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras, e assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse, eu não vim trazer paz. Isso em Mateus. Só que a pergunta que chegou para a gente aqui, o nosso telespectador ficou indignado em saber como é que Jesus fala isso em Mateus e lá em João ele diz que eu lhes dou a minha paz lhe dou. Por quê? Como entender isso? Como compreender que em um momento Jesus fala que não veio trazer paz e espada, só que lá depois ele diz que ele veio trazer a paz. É uma contradição do nosso Senhor Jesus? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, já agradecendo a você que nos acompanha sempre aqui e a você que de repente está zapeando o seu televisor e caiu aqui na Novo Tempo. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você pode fazer a sua pergunta aí pelos mecanismos que eu vou dizer daqui a pouquinho e a sua resposta será baseada na Bíblia. E quem está na mira para responder baseando na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo tranquilo, Tito. Mais uma vez, graças a Deus, estamos ao vivo com o nosso telespectador, nossa telespectadora. Desejamos que Deus proporcione na Bíblia as respostas que você e que eu também preciso, né, para melhorarmos a nossa relação com Deus, para melhorarmos a nossa compreensão da realidade, da vida. Que Deus te abençoe e obrigado por sua confiança no programa Na Mira da Verdade. Para a gente, né, professor, sempre é um prazer muito grande fazer esse programa, porque aqui nesse programa nós temos a oportunidade de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Quando a gente se depara com uma dúvida bíblica, isso é muito natural. Quando a gente lê a Bíblia, volta e meia, a gente tem alguma coisa que a gente não entende direito. E se você tem uma dessas dúvidas, manda para a gente. Vamos tentar te dar a resposta na Bíblia. Eu quero ver se a gente consegue um dia deixar ele sem dar a resposta, ainda a gente não conseguiu, mas vamos tentar, ver se a gente consegue pegar o nosso professor Leandro Quadros. Mas professor, olha só, nós abrimos o programa de hoje com um assunto bem interessante, viu? Essa pergunta quem mandou pra gente foi a Larissa Couto pelo nosso Instagram. E ela acha que parece que Jesus aqui está sendo controverso, porque em Mateus 10:34 ele diz que não veio trazer paz. Isso já é uma coisa que assusta a gente. Como que Jesus disse que não veio trazer paz? Pelo contrário, ele veio fazer com que os filhos fiquem contra os pais, né? Os pais contra os filhos, as noras contra as sogras. É isso que o texto bíblico disse. Só que depois lá em João, no capítulo 14, no verso 27, olha só o que ele diz. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhe dou. Por que em Mateus diz que ele não vem trazer a paz e em João diz que ele deixa a paz para a gente? Como que a gente entende essa suposta, né, de acordo com o nosso telespectador aí, contradição? É muito importante, Tito e amiga telespectadora fez a pergunta, nós não podemos em nenhum momento tirarmos uma conclusão se analisarmos o contexto do verso. O termo paz aqui, ele tem um significado diferente em contextos diferentes. Tá? Então, por exemplo, em Mateus 10:34, quando Jesus fala que ele não veio trazer paz à terra,
A que tipo de paz ele se refere? Vamos ver. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vamos ver o significado também de espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus aqui está fazendo menção a um texto do Antigo Testamento, Miqueias capítulo 7, verso 6. E ele está falando aqui de uma das consequências naturais do Evangelho. O Evangelho, o propósito do Evangelho é trazer salvação. E é trazer paz interna. Só que existem dois grupos de pessoas que eu posso aplicar isso também ao mundo todo. Tem o trigo e tem o joio. É óbvio que o mesmo Evangelho, a mesma mensagem de amor, quando atinge corações diferentes, ou seja, um coração disposto a Deus e outro indisposto, é óbvio que a consequência será diferente. Então, por exemplo, uma das consequências inevitáveis do Evangelho é que ele vai entrar numa família e ele pode mudar completamente para o bem esta família ou ele vai dividir, porque alguns têm o coração de barro, diríamos assim, duro como o coração de Faraó, e outros têm o coração de cera, que se derrete para Jesus. Então é óbvio que aquele que tem o coração de barro, ao contemplar alguém que se converte, isso vai trazer paz para o convertido dentro daquela família ou vai trazer problemas? Problemas. Então aqui ele está falando de conflitos familiares que podem vir como consequência da aceitação e da rejeição do Evangelho. Já em João 14, 27 é outro contexto. Quando ele fala assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, aqui ele não está falando de conflitos familiares. Em João 14 ele fala da paz interna que aquela pessoa que aceita Jesus desfruta por ela estar reconciliada com Deus. Então são coisas totalmente diferentes. Pensa assim, o propósito primário do Evangelho, salvar, trazer mudanças, trazer paz, trazer melhoria, qualidade de vida e salvação eterna para as pessoas. Mas e quando nem todas aceitam? Analise a história humana, a história do povo de Deus. Sempre teve ao longo da história os perseguidores e os perseguidos. Então o que Cristo está dizendo é o seguinte, olha, se você acha que aceitar o Evangelho é tudo um mar de rosas, não é. Porque vão ter pessoas na sua casa, no seu círculo social, no seu trabalho, que vão perseguir você. Só que apesar de elas perseguirem você, eu dou a vocês a paz que advém ao coração daquele que está reconciliado com Deus, que é a paz de João 14, 27. Então os textos se complementam, não se contradizem. Lembre-se, um mesmo termo pode ter um significado diferente estando num contexto diferente. Ok, muito bem. Para começar o programa, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS. Essa forma de você mandar um texto pelo seu smartphone. O nosso número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Você pode também usar o Facebook. Estamos transmitindo também o programa no Facebook ao vivo. Você pode compartilhar o link com seus amigos. Agora o programa é em horário diferente, agora acho que é a segunda ou terceira semana que estamos fazendo o programa em horário diferente, às 8 da noite. O programa antes era às 10. Talvez alguns ainda não identificaram o novo horário. Converse com seus amigos, diga para eles que estamos ao vivo aqui, para que mais e mais pessoas possam acompanhar e mandar as suas perguntas para a gente. No Facebook, namiradaverdade.nt, no Instagram, @namiradaverdade. Essa aqui chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Tiago, ele é de Varginha, Minas Gerais, e a pergunta dele é a seguinte: eu sempre assisto e participo do programa com vocês, mas tenho uma dúvida. Eu estava conversando com um ex-adventista
E ele me disse para ter cuidado com a igreja adventista do sétimo dia. Porque é seita. Isso procede? Ou melhor, ele afirma, isso procede. Porque eu li Atos 24:14, lá fala que Paulo era perseguido porque fazia uma seita. Isso é verdade? Então, se a gente lê aqui, eu vou até ler aqui, professor, na revista Almeida, Revista e Corrigida, onde fala isso. Paulo disse assim, 24, 14, deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu ver onde que ele fez a pergunta dele aqui, ó. Capítulo 24. Olha aí, já está até falando aqui no telefone qual que é o capítulo mesmo, hein? Mas é Atos 24:14 que diz o seguinte. Onde está aqui na nova revista? Aqui, ó. Mas confesso-te conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. E aí, professor? A igreja adventista é uma seita? Veja, primeiramente, só para Atos 24:14, Paulo está justamente refutando a acusação que faziam. Que estavam até acusando ele de estar fazendo uma seita, né? Acusavam de que ele fazia parte de uma seita. E essa seita seria o cristianismo. Então, Paulo está dizendo o seguinte, aqui perante o governador, olha, esse pessoal disse que eu sou de uma seita, mas olha, é neste caminho que eu sirvo ao Deus de nossos pais, observando tudo que está na lei e nos escritos dos profetas. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, podem chamar de sectário, não tem problema. Agora, a doutrina que eu sigo está de acordo com o Antigo Testamento, que é a Bíblia dele inspirada. Então, eu não vejo nenhum problema, né, em acusar o adventismo como seita, se nos chamarem de seita por crermos em toda a palavra de Deus como inspirada. É até um privilégio. Né? Até um privilégio você ser chamado de sectário por isso. Agora, quando alguém diz que somos uma seita no sentido de sermos hereges, de não abraçarmos doutrinas essenciais da fé cristã, eu tenho que dizer, essa pessoa é profundamente ignorante em relação ao assunto. No caso de um ex-adventista, eu faço um teste com você. Pergunta se ele leu o livro Nisto Cremos ou Questões sobre Doutrina. Se ele não leu, ele nem sabia porque ele era um adventista. Ele nem sabe o que ele está dizendo. Agora, se ele me disser o seguinte, eu não li, eu li o Nisto Cremos, eu li o Questões sobre Doutrina e tenho a razão tal e tal para dizer que é uma seita. Aí eu respeito um cara desses e nós podemos começar uma discussão. Agora, se um cara que foi adventista não leu pelo menos o Nisto Cremos e o Questões sobre Doutrina, não tem como respeitar a opinião de um cara desse. Você respeita a pessoa, a dignidade do ser humano. Agora, uma opinião dessa não tem como respeitar porque ele está falando do que ele não sabe. Então pergunta se ele leu um desses livros e se ele não leu, você diz assim, então você não tem como falar, não é? Porque se você não leu um livro da tua própria denominação religiosa que fala das crenças oficiais dele, que autoridade você tem para falar que é uma seita? Rapaz, você sabe que você falando isso, eu estava vendo aqui uma coisa no Instagram, eu não sei se eu vou encontrar agora aqui, mas depois eu vou encontrar, viu? Ela disse aqui que, olha, depois que o professor falou que quem não leu pelo menos um livro de Ellen White não sabe o que está falando, dizendo que é adventista, eu deixei de seguir tudo. Olha aí, professor. Então, o pessoal que é adventista e de repente não leu um livro da senhora White, então não pode nem confessar ser um adventista, é isso? Não tem coerência. Não tem coerência. Quando eu falei que um adventista não lê um livro de Ellen White, é uma vergonha realmente. Uma coisa é um irmão de outra denominação religiosa. Ele tem outro sistema de crenças. Uma das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a crença no dom profético. E nós cremos que Ellen White é uma profetisa não canônica. Ou seja, ela não é canônica, não tem livros na Bíblia, mas ela é uma profetisa não canônica, da classe, por exemplo, do profeta Natan, Gade, Ido, ou seja, profetas mencionados em 1 Crônicas 9:29, 2 Crônicas 9:29, 29 o primeiro texto e 9:29 o segundo, são profetas não canônicos que não têm livros na Bíblia. E a função deles é o quê? É levar as pessoas para a Bíblia. Então nós cremos assim. Agora, um adventista sétimo dia que nunca lê um livro de Ellen White é muito complicado. Então eu não digo que ele não pode ser adventista, ele pode, mas não é coerente com a fé que ele tem.
Agora, você me diga uma coisa, qual o tipo de avaliação feita para considerar ela uma profetisa? Que tipo de avaliação é feita para chegar ao ponto de acreditar que ela é uma profetisa de Deus? É utilizar-se dos critérios bíblicos. Quais são os critérios bíblicos de um profeta verdadeiro? A Bíblia oferece critérios, né? Então a Igreja Adventista não concluiu ou não aceitou o dom profético de Ellen White simplesmente do nada. Então é importante a pessoa ler sobre a vida e a obra dela e seguir os critérios bíblicos, como por exemplo um de Mateus 7, 15 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Esse é o primeiro critério. Quando os adventistas avaliaram a vida, a obra e os resultados das mensagens proféticas de Ellen White, o quanto ela ensinou da Bíblia para as pessoas e o que isso surtiu de efeito na conversão de muitas pessoas, na transformação de vidas e até no estabelecimento organizado da igreja no mundo, aí a igreja viu, opa, os frutos desta mulher não são os frutos de um falso profeta. Outro critério interessante, Isaías 8, 19 e 20, que diz que o profeta ou o ensinador tem que falar de acordo com a lei e o testemunho. E quando nós lemos os livros de Ellen White, nós vemos do início ao fim de todas as suas obras, ela exalta Cristo e a palavra de Deus. Então, outro critério interessante. Tá? Agora, óbvio, a pessoa pode ser um adventista, sim, do sétimo dia. Agora, ela não pode ser um adventista do sétimo dia coerente com a sua fé se ela não conhece o dom profético. Aí essa amiga disse que parou de seguir, não sei o que lá. Veja, minha amiga, se você não é uma adventista, tudo bem. Você tem uma outra crença, você ainda não tem esse conhecimento sobre esse assunto. Agora, um adventista que para de ir na igreja porque alguém o adverte de que ele tem que ter coerência em conhecer a profetisa, a cofundadora do movimento, então é melhor que saia mesmo, né? Porque é incoerente, ela não está ali feliz e ela não está contribuindo ali para a pregação do evangelho. Ok, muito bem. Professor, outra coisa, eu estou vendo aqui as perguntas pelo nosso Facebook e eu acho que existe uma dúvida aqui também que eu vou colocar na mira da verdade. A Zilda Ferreira, ela pergunta o seguinte, nós temos 2 minutinhos, eu acho que você consegue responder. Existe a nova cidade, a Nova Jerusalém, onde ficam os profetas do passado e as pessoas salvas depois que morrem? Ou seja, professor, será que existe já a Nova Jerusalém e é para lá que estão indo aqueles que morrem salvos e os profetas bíblicos? É essa, eu acho que a gente precisa explicar direitinho isso aqui. Veja, a Nova Jerusalém, na Bíblia, não tem dúvidas alguma, né, de que existe essa cidade especial, esse paraíso, esse lugar da habitação de Deus. Você pode ler, como, por exemplo, Apocalipse, capítulos 21 e 22. Agora, a Bíblia não ensina que os profetas ou os justos já estão na Nova Jerusalém. Ela ensina que eles estarão após a vinda de Cristo. Essa é a diferença. Os únicos profetas que a Bíblia menciona nominalmente, pessoas, né, presentes na Nova Jerusalém, no paraíso com Deus, são Enoque, Moisés e Elias. Enoque e Elias foram levados vivos. Isso é importante, viu? Não foram fora do corpo, foram no corpo. E Moisés foi ressuscitado. Então, olha que interessante, não há nenhuma pessoa salva no céu sem o corpo. Isso é avassalador para qualquer doutrina que prega a imortalidade natural da alma, porque se não existem pessoas sem corpo no céu, por que vai ser assim na eternidade? E aí depois do intervalo eu vou ler um texto para mostrar que a recompensa, a presença na Cidade Santa dos demais, obviamente, além dessas exceções aqui, vai ser após a segunda vinda de Cristo. Ok? Então, não sai daí não. A gente volta já já.
continuando a resposta, vamos então ler Hebreus 11. Eu tinha falado para lermos Hebreus 11, 39 e 40, eu vou ler também o verso 13, tá? Para você perceber que o momento em que os justos desfrutarão da presença de Cristo na Nova Jerusalém será após a volta de Cristo, não é antes, por ocasião da morte, tá? Hebreus 11, 13, falando dos heróis da fé de Hebreus 11, né? Incluindo Abraão, tá? Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, né? Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E aí, verso 16, mas agora aspira a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E aí, quando esses profetas e heróis da fé estarão nessa cidade? Versos 39 e 40. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, biblicamente, a concretização desta promessa será quando todos estiverem juntos. Os justos, vivos transformados, e os justos mortos ressuscitados. E isso vai se dar pela segunda vinda, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Como lemos, por exemplo, em João 14, 1 a 3. Ele fala ali para não nos preocuparmos, porque ele vai voltar. E quando ele voltar, ele fala assim, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, em resumo, existe sim a Nova Jerusalém, mas ainda não chegou o momento de os justos viverem na Nova Jerusalém. Eles vão viver na Nova Jerusalém, no corpo e após a ressurreição dos mortos que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Muito bem, professor, muito bem. Olha só a pergunta que eu recebi aqui no nosso SMS. Eu acho que ele está querendo aqui tirar essa dúvida. É uma confirmação, mas ele ficou com dúvida sobre isso. Ele diz o seguinte, boa noite, Tito, professor Leandro Quadros. Me chamo Francisco Oliveira, sou da Congregação Cristã do Brasil. Muito obrigado, meu irmão, por você participar e trazer uma dúvida aqui para o programa Na Mira da Verdade. Da cidade de Tietê, São Paulo. A minha filha colocou um piercing na boca e o profissional que fez o procedimento disse para ela que ela não poderia comer carne de porco. Isto é um sinal de que a carne de porco não deve ser consumida mesmo pelas pessoas? Olha só, e ele diz, eu não perco um programa. Não sei se tem alguma relação. Certo é, professor, que nós não podemos comer carne de porco mesmo? A Bíblia orienta de alguma forma isso? O consumo de carne suína? Realmente em relação ao piercing, né? O ideal é os pais sempre mostrarem para os filhos, né, que tudo aquilo que fere o corpo e não tem um propósito, por exemplo, de corrigir um defeito ocasionado pelo pecado ou uma cirurgia para tirar uma doença, tudo isso não condiz com aquilo que Deus deseja para o corpo, que é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu não sei realmente dessa orientação, não conheço esse meio, não... Agora, existe uma lógica, né? Realmente, a carne de porco, por exemplo, você não vê carne de porco num hospital. Por quê? Ela é muito causadora de infecções. Com certeza. Tá? E a Bíblia orienta que nós não podemos comer? Sim, eu vou explicar isso agora. Então perceba, há uma razão científica, lógico, você vai ver uma indústria toda dizendo que não tem problema e tal. É uma indústria. Só que quando nós avaliamos esse assunto, nós temos que avaliarmos à luz da palavra de Deus. Não importa o que a indústria diga. Deus, ele conhece melhor o porco do que qualquer ser humano, né? E nós vemos, por exemplo, que a distinção entre animais limpos e imundos, ou seja, entre animais permitidos e não permitidos para alimentação, essa distinção
ela foi criada muito antes de existir o povo de Israel. Então a alegação de que era uma lei de ordem cerimonial dada ao povo de Israel é uma alegação absurda, tá? Aqui em Gênesis 7, verso 2, vemos que já nos dias de Noé havia essa distinção. Vamos ver? Gênesis 7, verso 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então não é por acaso que Deus já havia feito essa distinção nos dias de Noé. Ele fez essa distinção por quê? Para mostrar que certos animais iam servir tanto para o sacrifício, que era o recurso pedagógico divino para ensinar o plano da salvação, e outros animais não. Além disso, certos animais serviriam para alimentação, num contexto emergencial pós-dilúvio, e outros não. Então isso foi dado antes do povo de Israel. E outra coisa, a lei dietética de Levítico 11, ela não está relacionada a nenhum ritual do santuário para ser considerado uma lei cerimonial, então não tem lógica. E aí quando você vai, mais especificamente para Levítico 11, eu recomendo que você leia este capítulo. Levítico 11, Deuteronômio 14, e você vai ver que entre as carnes impróprias para alimentação está a carne de porco. E aí o texto diz assim no verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Veja, aqui, nesse contexto, Deus dá as características dos animais, assim, permitidos por Ele para alimentação e os que não são. O animal permitido é considerado limpo. Por quê? Quando fala ali que o porco tem unhas fendidas, mas não rumina, o animal para ser limpo, o quadrúpede, tá? Ele teria de ruminar e ter as unhas fendidas. Por quê? Porque o animal que rumina, né, ele tem um sistema digestivo mais complexo, bem mais capaz de eliminar toxinas. Então, quando o boi, por exemplo, mastiga o alimento, engole, volta para a boca, ele mastiga de novo, engole, volta. Esse é o processo de ruminar, né? Então, ele é um animal que tem um sistema digestivo bom, diríamos assim, para eliminar toxinas. Então, a carne dele não é prejudicial ao ser humano como é, por exemplo, a carne de porco. O porco não rumina. Então, ele não tem um sistema digestivo apto para eliminar todas as toxinas do seu organismo. Tá? Então, a Bíblia realmente ensina isso. Tá? Não vemos também na Bíblia uma abolição desta lei. Tá? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E isso se refere tanto ao corpo dos israelitas quanto ao corpo da igreja, dos cristãos que fazem parte da igreja em nossos dias. Muito bem, eu estou vendo aqui o pessoal do Facebook, essa pergunta agora vem do Facebook, quem mandou foi o Beto Henriques. A pergunta do Beto é o seguinte, ele diz, graça e paz, mora em Fortaleza, sou adventista, eu gostaria de saber por que Davi fez alusão à vingança dele em Salmos 41:10, onde diz assim, 41:10, ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, me dá saúde novamente para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Não, aí, só que é o seguinte, ele continua, né? Sendo que Romanos 12:19 diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ele pergunta, há alguma contradição aqui? Davi pede a Deus forças para que ele possa vingar. Só que Romano diz que a vingança pertence a Deus. Isso aqui é uma contradição bíblica? Davi estava se contradizendo aqui? Como é que é isso? Isso é interessante essa pergunta. Temos que analisar isso da seguinte forma. Davi, em certos momentos, ele foi um instrumento de Deus para vingar o mal. Mas em outros momentos, Davi errou nisso. Ele praticou justiça, diríamos assim, com as próprias mãos, sem a orientação divina.
O que Davi fez aqui foi expressar o seu lado humano, óbvio, pecador. O ideal de Deus para todo ser humano, em Romanos 12, 19, é que realmente não paguemos o mal com o mal. Agora, ao mesmo tempo em que Davi falhou a respeito disso, ele foi o instrumento de Deus para executar a vingança contra o mal, porque ele era rei, ele foi um soldado. E aí você vê em Romanos 13, 1 a 7, algo interessante. Leia Salmo 41, 10, Romanos 12, 17 e Romanos 13, 1 a 7. Aí você vai encontrar aí a mensagem completa para a seguinte conclusão. Em Romanos 12, 17 fala que não devemos nos vingarmos. Mas em Romanos 13, 1 a 7 diz que Deus deu a espada para o Estado praticar a vingança. Olha a diferença. Se eu e você e eu, fizermos algo com as próprias mãos, isto é vingança. Deus não quer isso. Agora, quando o Estado, depois do devido processo legal, executa a vingança contra o mal, isso é permitido por Deus em Romanos 13, 1 a 7, Gênesis 9, 6 e muitos outros textos. Então não podemos misturar vingança com justiça, são coisas diferentes. Vingança a nível pessoal é pecado, sim. Nós não temos essa autorização de Deus para fazer isso. Agora, quando o Estado vinga o mal, é outra história. Não é ser dominado pelo ódio, é executar justiça. Agora, quando você e eu fazemos a vingança com as próprias mãos, estamos sendo dominados pelo ódio. Então, nós temos que ter este grande cuidado e distinguir as coisas. Tá? Então, aqui Davi, ele acertou em certos momentos, Deus usou ele para isso mesmo. Ele era a espada de Deus, mas em outros momentos ele errou. Então a Bíblia, isso aqui mostra, queridos, o quanto a Bíblia é um livro espetacular. A literatura antiga, né, ela faz questão de esconder os defeitos e as mazelas dos seus heróis, para passar uma impressão cada vez mais épica a respeito deles. A Bíblia não. A Bíblia mostra as virtudes e os defeitos. E isso torna a Bíblia um livro muito singular. É o único livro antigo, com esse tempo que existe, com esses milênios que existe o texto bíblico, que faz questão de destacar os erros e os acertos dos seus personagens para mostrar a atuação de Deus na vida e na natureza humana. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo nosso Instagram. Pode mandar sua pergunta pelo Instagram, @NaMiraDaVerdade. Lá tem um videozinho que eu coloco para você postar ali as suas perguntas no programa do dia. Olha só a pergunta da Morgana Gabriele. Sou fã do programa de vocês. Obrigado, Morgana, pelo carinho e pela sua audiência, por participar e mandar as suas perguntas para a gente. Eu gostaria que pudessem esclarecer minha dúvida. Professor, por que Deus permitia que houvesse entre seus escolhidos a poligamia? A gente vê na Bíblia que alguns tinham mais de uma esposa. Deus permitia isso, professor? E por que hoje não pode? Como é que é? Devemos distinguir uma coisa. Uma coisa seria dizermos que Deus aprovava, outra coisa que Deus tolerava. Então é diferente. Deus aprovava a poligamia? Não. Agora, ele tolerava? Sim. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, Deus não aprovava a poligamia porque o plano original dele era que o homem fosse casado com uma mulher e vice-versa, tá? E aqui nós lemos o seguinte, em Gênesis, capítulo 1, não, vamos ler Gênesis capítulo 2, 24, que é mais direto. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Não diz às suas mulheres, né? A sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne. Então, este é o plano original de Deus. Então, Deus nunca aprovou a poligamia. Só que o pecado corrompeu a nossa natureza e todas as relações humanas. E a poligamia
assim como o adultério, assim como a homossexualidade, coisas que passaram a fazer parte da natureza humana, pós o pecado, tá? E aí o que acontece? Deus, ele tolerou, não aprovou, num processo de reeducação do seu povo e, inclusive, especialmente até para proteger a mulher. Por quê? Eles foram totalmente influenciados pelas culturas pagãs. E naquela cultura, naqueles tempos, se uma mulher simplesmente quebrasse um prato, a lei humana, não a lei de Deus, hein? Os seres humanos diziam que o marido podia mandá-la embora. Imagine, a mulher desprotegida. Então, que para Deus preservar, inclusive, a vida de uma mulher, ele deu orientações. Bom, já que esse pessoal está corrompido mesmo, eu não vou permitir que eles façam distinção entre uma mulher e outra que tenha a preferência. Então, o indivíduo tinha que dar os mesmos direitos, cuidar do mesmo jeito, mas o propósito de Deus era ir reeducando eles. Tanto que Deus vai, com o tempo, ali em Levítico 11, por exemplo, interessante, Deus já começa a reeducá-los. O sacerdote não podia ter mais que uma mulher, tinha que ter uma. Já era para ensinando o povo a voltar para o ideal de Deus. Aí você vê Deus nesse processo de reeducação. Lá em 1 Timóteo 3,2, o povo já está reeducado, digamos assim, o povo de Deus ao longo da história. E ele fala, olha, o bispo, seja escolhido como bispo alguém que seja marido de uma só mulher. Tá? Então Deus nunca aprovou, ele na sua misericórdia tolerou para ir reeducando o seu povo e até para proteger essas mulheres que não fossem abandonadas, jogadas na rua da amargura e não tivessem nada mais e viessem a morrer. Então Deus, ele age sempre com amor, mas também, óbvio, com justiça. Muito bem, professor. Eu queria aproveitar e convidar você para estudar um pouco mais com a gente. É isso, nós temos aqui um curso bíblico que a gente entrega a você de forma gratuita. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa sem você pagar nada, você pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, clica lá e faça um cadastro para que ela chegue direitinho na sua casa. Existem outros cursos bíblicos que você pode pedir aqui pelo Na Mira da Verdade. É só entrar lá e você vai ver a quantidade de cursos que você tem disponível, tá bom? Peça agora mesmo, estude com a gente, vamos aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Verdades para o Tempo do Fim é uma revista que tem estudos relacionados com o tempo que nós estamos vivendo. Nós acreditamos que estamos no tempo do fim e em breve Jesus vai voltar. Se você quer saber mais sobre isso, peça hoje mesmo. É fácil. Se você quiser, pode ligar para a gente, só que tem que ser no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e é muito bom ter você aqui com a gente mandando as suas perguntas. Quantas e quantas perguntas chegam pra gente aqui. Olha, eu falo pra você uma coisa, não desista. Talvez a sua pergunta não foi pescada ainda, mas não desista não, vai mandando. É importante, talvez a sua pergunta seja aquela que um telespectador, além de você, está precisando ter a resposta. Então, continue mandando firme aí as suas perguntas pra gente. Nós vamos ter a resposta na Bíblia. Olha aqui a que chegou pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa. Não tem. A pergunta é a seguinte, professor Leandro Quadros. Ele diz assim, ó, estou gostando do novo horário, hein? Ah, que joia. Qual a visão da Igreja Adventista sobre o autoflagelo de cunho religioso? Existe aí alguma orientação? O autoflagelo é uma prática... pelo menos que eu me lembre aqui, eu acho que os católicos têm um pouco disso, não é, professor? A Igreja Mas é Católica... a penitência. É penitência? É, não é o autoflagelo, é penitência. O que seria, então, o autoflagelo de cunho religioso? O autoflagelo é quando a pessoa
causa ferimentos, machuca o próprio corpo, né? Alguns para sensibilizar Deus ou sensibilizar as suas divindades ou os espíritos. Uns acham que flagelando o corpo, não é? Castigando o corpo, estaria dessa forma amenizando os prazeres da carne para desenvolver o espírito. Tem tem várias razões para isso. Eu tinha dito sobre o sacerdote, né? A questão dele ter uma esposa. Eu tinha citado Levítico 11, eu fiz uma confusão, tá? É Levítico 21, tá, ok? Só para esclarecer. Agora, sobre o autoflagelo, a Bíblia tem uma condenação aberta acerca disso. Até peguei aqui uma outra tradução para lermos Levítico 19, 28, na Nova Versão Transformadora, tá? Porque além de transgredir aspectos de saúde, o autoflagelo é uma afronta à doutrina da justificação pela fé. Tá? Então isso é importante ter isso em mente. Levítico 19, 28. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Deus proibiu o seu povo de provocar qualquer tipo de ferimento no corpo como um ritual para demonstrar aí tristeza ou até para tentar se comunicar com mortos ou cultuar divindades. Deus não aprova isso. E qual é a razão? 1 Coríntios 6,19. Uma das razões, né? Que a primeira razão principal é para não praticar idolatria. Mas 1 Coríntios 6,19 tem aqui um princípio. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. O corpo é a morada da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ou seja, é sagrado. Nós pertencemos a Deus pela criação e pela redenção. Por isso que o texto diz que nós somos comprados por alto preço. E já que fomos comprados pelo preço do sangue de Cristo, honrem a Deus com o seu corpo. Uma pessoa que pratica o autoflagelo, ela está desonrando a Deus, porque ela está causando ferimentos desnecessários, né, ao templo do Espírito Santo. E contradiz a justificação pela fé. A Bíblia ensina em Efésios 2, 8 e 9, né, que somos justificados, ou seja, perdoados pela fé em Cristo. E a santificação, que é o processo no qual nos tornamos pessoas cada vez melhores, de acordo com Romanos 6, é a obra do Espírito Santo. Ou seja, é a graça e o poder de Deus atuando em nós, não tem nada a ver com obras, né? As obras vão ser um resultado da atuação do Espírito na nossa vida, mas elas não são meio, tá? Então, o autoflagelar-se realmente não tem base bíblica. Para Deus é uma prática totalmente paga. Muito bem, professor, muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui. Eu queria colocar essa pergunta que está no nosso Instagram. Olha só o que o Gilberto diz. Olha, aguardando a minha resposta. Gilberto, a sua pergunta foi pescada. E ele diz o seguinte: por que os adventistas guardam o sábado se o próprio Cristo trabalhou no sábado? E aí, professor, Jesus trabalhou no sábado? Depende do tipo de trabalho, né, que o nosso internauta se refere. Se Jesus trabalhou no sábado, realizou trabalho religioso e em prol da vida, aí tá certo. Jesus realmente fez isso. E isso está de acordo com o quarto mandamento. Mas então como é que se guarda o sábado, professor? Agora, só continuando primeiro essa linha, agora, por exemplo, se Jesus tivesse trabalhado na carpintaria, aí ele teria transgredido o quarto mandamento. Aí eu lhe pergunto, amigo telespectador, se Jesus tivesse transgredido o quarto mandamento, ele seria um pecador? E aí eu lhe pergunto, ele sendo um pecador, ele poderia ser o nosso Salvador?
Óbvio que não. Então nós não podemos dizer que Cristo trabalhou no sábado no sentido de transgredir o quarto mandamento. Você não via Jesus na carpintaria aos sábados. Tudo aquilo que é secular, tudo aquilo que tem a ver com ganha-pão, Jesus não fazia no sábado. Ele trabalhava, ele fazia o trabalho em prol da evangelização, da cura, do alívio do sofrimento humano. Em Lucas 4,16 você vê Jesus na sinagoga aos sábados. Em Mateus 12,12 você vê Jesus fazendo o bem aos sábados, ou seja, curando pessoas. Agora você não vê Jesus na carpintaria. E aí quando João 5 fala do trabalho de Jesus no sábado, no verso 17, né? Olha em que contexto. Vou ler aqui a partir do versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então qual era o tipo de trabalho que Cristo fazia aos sábados, assim como Deus Pai? Manter a vida. Isso não é um trabalho secular. Isso não é algo que vai afastar você e eu de Deus. Ou seja, atendermos aos necessitados, ajudarmos enfermos, levarmos cura para eles por meio das nossas palavras ou ajudando alguém que precisa ir a um médico, entende? Agora, a palavra trabalho aqui, no Evangelho de João, tanto nesse contexto quanto a palavra grega ergazestai, no Evangelho de João, ela se refere ao trabalho salvífico de Deus, não ao trabalho secular. Então não podemos confundir as duas coisas. Muito bem, professor, muito bem. Tem outra perguntinha aqui que chegou pelo nosso SMS. Você manda a sua pergunta aí pelo SMS no 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Olha só, essa pergunta, deixa eu ver se tem o nome aqui. O Francisco, de Pedra Bela, São Paulo. Igreja Nova Aliança. Obrigado pela sua participação, Francisco. Ele diz o seguinte: parabéns pelo programa, muito bom mesmo. Gostaria que o senhor me explicasse alguns versículos. Mateus 22:14, Mateus 7:24, Jesus fala que poucos entrarão no reino de Deus. E Apocalipse 7:9 fala de uma grande multidão. Eu gostaria de entender um pouco sobre isso. Muito bem. Jesus realmente disse que poucos entrariam no céu, professor? Não, o que ele disse é que em comparação ao número de pessoas que existiram no mundo, obviamente serão poucas pessoas. Deus gostaria que todos fossem salvos. De acordo com 1 Timóteo 2,4, diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas isso não vai acontecer. Não porque Deus não possa fazê-lo, é porque o ser humano não quer. Aí Deus, por mais que o nosso livre-arbítrio seja corrompido e precisemos sim do Espírito Santo para tomarmos decisões, ele não é algo inexistente, o livre-arbítrio. Temos algo dele ainda. E Deus precisa receber a nossa autorização para ele nos levar para o céu. Ele não vai levar ninguém para o céu pelo colarinho. Tá? Então, em comparação com todas as pessoas, né, que já viveram neste mundo, o número de salvos em Apocalipse 7:9 é chamado de uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Mas ainda em comparação com o número de pessoas que existiram é pequeno em comparação a isso. Então não é uma contradição, simplesmente uma constatação de uma realidade. Leia Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10. Você vê ali que os ímpios que serão jogados no lago de fogo, diz que eles são como a areia do mar. Por isso que ele falou em Mateus 7, 13 e 14, né? Que o caminho para a salvação é estreito, é apertado e são poucos os que entram por ele, em comparação com todo o mundo, obviamente, mas o caminho largo, a porta larga, muitos entram por ele, porque é mais fácil. É verdade, é verdade. Muito bem. A próxima pergunta aqui, deixa eu ver aqui, a pergunta quem mandou foi o Alexandre Buchton. A pergunta do Alexandre é o seguinte: o que a Bíblia tem a dizer sobre um arcebispo que considera problemático rezar o Pai Nosso por ser uma oração patriarcal? Professor, deixa eu entender um pouquinho isso daqui.
Tem outra pergunta em cima dessa. Em algumas Bíblias está escrito que a oração do Pai Nosso é uma oração dominical. Tá? Então temos duas coisas aqui. O que a gente entende por isso? É problemático a gente fazer o Pai Nosso? Outra coisa, essa oração do Pai Nosso é sim de fato uma oração dominical? O que é isso? Vamos começar pela segunda parte, porque é mais rápida de responder. A palavra dominical é um subtítulo que tem aqui em Mateus capítulo 6, né, a partir do verso 9. Isso. Quando se ensina a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo. Dominical, do latim, né, Dominus, quer dizer, a oração dominical quer dizer do Senhor. Só isso. Tá? Então, o tradutor intitulou oração dominical porque é oração do Senhor, não tem nada a ver com domingo, tá? É oração do Senhor. Agora, eu ouvi falar realmente dessa afirmação desse líder religioso, só que eu posso dizer o seguinte: qualquer indivíduo que deixa de lado a Bíblia e tenta interpretar a realidade com base no marxismo, ele fica com um problema neurológico, ele fica com um problema mental, né? Então, Jesus chamou Deus de Pai. Jesus nos ensinou a chamarmos a Deus de Pai. E aí ele acha que tem que chamar Deus de Mãe. Então, a pessoa que vai para essa ideologia, ela fica com um problema. Não estou aqui querendo falar pesado para as pessoas. Não, eu tenho os meus problemas. Eu já fiz tratamento psiquiátrico, eu tive depressão, né? Graças a Deus estou curado da depressão. Tenho ainda resquícios do toque, tenho os tiques nervosos. Então, não estou falando de uma forma assim, você é o bonzão. Eu não sou nada. Tenho os meus problemas. Agora, a ideologia de Karl Marx arrebenta com a mente do indivíduo. Se ele não for uma pessoa bem estabelecida biblicamente e não tiver uma boa estrutura familiar. Imagina o cara ler a oração do Pai Nosso e diz que é uma oração patriarcal. Então ele está dizendo que Jesus, que nos ensinou a falarmos e chamarmos Deus de Pai, então Jesus é um opressor da mulher? Pelo amor de Deus, não tem que dar crédito para um cara desse. Um cara desse não merece nem você considerar o que ele diz, não deve nem ler o que ele diz, porque vai só te trazer prejuízo para a sua mente. Ok, muito bem, professor. Nós temos ainda alguns minutinhos, agora são 8h56. Veja só, tem uma perguntinha, acho que você consegue responder em 1 minuto, professor. A questão é a seguinte: eu gostaria de saber se os nossos pets irão conosco para a glória. A gente tem os animaizinhos, a gente tem como da família. Será que serão salvos os nossos animaizinhos, professor? Será que você consegue em 1 minutinho aí? Vou em 1 minuto aqui só dizer brevemente o seguinte: a Bíblia não menciona animais sendo ressuscitados para ir para Nova Jerusalém. A Bíblia não menciona isso, tá? Você lê João 14, 1-3, 1 Tessalonicenses 4, 13-18, né? Não tem. Agora, você vê que após o milênio, quando a cidade santa descer na Nova Terra, você vê que na Nova Terra existirão sim animais. Você lê Isaías 11, 7-9, né? Romanos 8, 9, 23, entre outros textos. Eu não posso dizer para você assim, o meu pet vai estar lá. Mas como eu vejo que a Bíblia apresenta animais na Nova Terra, e eu gosto de ver Deus como um pai que gosta de dar surpresas para os seus filhos, eu não vejo um problema Deus em algum momento, na Nova Terra, dizer para você assim, filho, eu tenho uma surpresa para você, e de repente ele apresenta aquele seu animalzinho de volta. Eu particularmente não vejo nisso uma heresia. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos mais um programa e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Fica com Deus, Tito. Obrigado, amigo telespectador e amiga telespectadora, por sua confiança. E lembre-se que nesse programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau.